No caso do Piscinas Russas, por exemplo, cada personagem, ela me demandou um tipo de existência e de laboratório completamente diferente, né? Sim. Então, quando eu penso, por exemplo, na Malena, a Malena... Não, claramente, assim, lendo o seu texto, dá pra ver que tem muita pesquisa. Muita pesquisa. Muita pesquisa. E E se não tem, você tá enganando bem, viu? Para dar forma à Malena, para entender a psique da Malena, o inconsciente, eu precisei habitar os espaços da Malena. Então, eu sou apaixonada por artes plásticas, é realmente algo que eu amo, mas é bem diferente de você ser uma artista plástica. E o que foi que eu fiz? Eu fiz as obras da Malena, né? Eu produzi as obras da Malena, né? E foi muito emocionante para mim, porque em algum momento, especialmente quando eu fiz o Moebius, que é uma das telas, que não tá no Piscinas Russas, é uma tela posterior da Malena, o que torna tudo muito alucinante, porque é uma coisa que já escapa ao próprio livro e existe no real, que é ela ali. Eu sentia a energia da personagem. Eu chorei, eu falei, estamos juntas. Aqui também, não só mais aí. Quando eu terminei o Piscinas Russas, foi muito difícil. Eu fiquei com um luto imenso, porque eu estava acostumada a diariamente conversar com as vozes na minha cabeça, assim, tipo... Tá bom, Teresa, vamos lá, vamos falar da Teresa agora. Qual era o problema da Teresa? Ela tinha que ter uma dicção contemporânea, porque ela estava vivendo nos anos 2020, 2021. Então, não é que ela está falando exatamente como na década de 70, mas quando ela se refere ao período que ela viveu, ela tem que ter uma memória e uma linguagem que chegue lá. Então, assim... E aí, como você, leitor que vai receber o livro... como não ficar cifrado demais? Então, quando eu falo, por exemplo, aparelho, que ela fala algumas vezes que aparelho era apartamento, era o modo como eles se dirigiam na época para os espaços que eles usavam, né? Enfim, de resistência. Sim, eu tenho que fazer todo um contexto em que aquilo... Mesmo soando estranho, você compreenda que aquilo é uma linguagem de outro tempo. E como é que eu absorvo a linguagem de outro tempo? Conversando com as pessoas daquele tempo. Então, eu me assenhoro mesmo, tomo cafés, observo, né? E leio muita coisa escrita no tempo. E por pessoas que foram protagonistas daquele momento. E, enfim, nisso tem uma coisa linda, porque, apesar de tudo isso, a dicção da personagem, ela surge por si só. Então, tem um mágico, tem um milagre. Em que pese ter a pesquisa e tudo. Mas o jeito como ela respira, como eu vou virgular, o modo como ela vai se dirigir ao outro. Essa autonomia da linguagem, que eu acho bonito. Uma vez eu vi a Andrea Adolfo dizer, de repente, a voz do mundo. Ufa, a voz do mundo. Ela escreveu uma coisa assim, eu lembro de ter me marcado, porque de repente você já descobre que não é mais você, já é uma outra coisa que está acontecendo ali no processo, que você já sabe que te escapou. Você sabe que não é você, que já saiu de você. Que já saiu de você, que já é autônomo. E é a personagem, né? Então, no caso do Piscinas Russas foi bem complexo, porque são muitas personagens. Né? Mas eu sei claramente... E você escreveu nessa ordem exatamente? Não necessariamente. Depois você foi montando. Eu não faço... Eu sabia uma coisa... Eu sempre vou escrever a partir de uma dor, de alguma coisa que eu preciso metabolizar e dar forma e tentar dizer, né? Porque eu acho que não é muito claro para mim no início. Eu só tenho aquele tumulto interno, né? Aquela coisa assim que tá ali se movimentando. E aí eu vou sentar para tomar pé do que é. E aí eu também não tenho assim uma estrutura definida, uma arquitetura ficcional. Essa arquitetura, ela tem como se fosse uma espécie de fundação, de piso elementar. Mas os andares, falando como um engenheiro, uma arquiteta, você vai descobrindo de acordo com o que o real vai te trazendo, as pessoas que vão aparecendo. E aí você vai montando, né? E eu mesma fico espantada com o que vai acontecendo e com o que... Então, eu nunca sei exatamente como vai ser o final. Esse livro eu só descobri lá pela página 50 do que ele se tratava. Como você ia organizar? Porque eu queria escrever uma coisa que partia do mundo de uma noite só. E eu falei, quem é Malena? O que tem a ver com... Eu não sabia. O que tem a ver com o Mundo de uma Noite Só? Quem é Malena? Por que ela é fotógrafa? Quem é você? E venha, assim, aí eu vou descobrindo. Aí eu falei, tá, tudo bem, mas e aí? Aí falei, teve um dia que eu descobri o que era o Piscinas Russas. Eu fiquei chocada. Eu me lembro de ter botado assim eu imprimi as páginas que estavam escritas. Eu falei, meu Deus do céu.
existe isso aqui? Essa pessoa é isso? Tô pasma. Aí eu entendi que eu tava escrevendo outra coisa que não era o que eu queria, entendeu? E essa personagem ganhou no silêncio uma voz, assim... avassaladora. Eu tô falando de um jeito tão metafórico. Não, mas é maravilhoso. Mas eu não sei se quem não lê o livro vai me ouvir falar doida de pedra.